opinião alheia de outra maneira, tá? É igual a quando a gente é novo, tá na escola e recebe um apelido. Quando a gente se toca, quando a gente se dói, o apelido pega. Acabou, você o resto da vida vai ser lembrada por aquele apelido. Vai ser aquilo. Mas quando você não liga, porque existe uma intencionalidade, né, de afetar ou de criar algum tipo de impacto. Quando você não liga, aquilo ali não causa nenhum tipo de reforço para o outro, aquilo passa. Então, quando as pessoas elas começam a se posicionar em relação a qualquer coisa que seja da educação do filho, e a gente tem uma postura segura, firme, e de não entrar muito nesse jogo emocional, a tendência é que aquilo ali ela diminua e pare de existir. A tendência, tá? Geralmente é assim que acontece. Então, o que a gente sempre orienta os pais é, primeiro, se certifique de que você está bem em relação ao tratamento. Está seguro e está confiante. Você confia no tratamento do seu filho, isso é importante. Não confia, vamos rever, tem alguma coisa errada, tá? Porque você tem que confiar, você tem que saber o que é, para onde vai, o que tem que ser feito. Então, essa informação vai dar a segurança que a mãe e que o pai precisam para, diante do que as outras pessoas falam, eles saberem se posicionar. Ou então dizer assim, ó, não, aquilo ali não tem nada a ver, mas é o que a pessoa acredita. Deixa lá pensar que tem que dar, que tem que comer dessa forma, que se a criança não come, deixa lá, tá? Deixa lá, eu vou aqui tratar de outra forma, tô levando lá o alimento do meu filho separado porque ele precisa disso, e ok, tá? Então, a segurança ela é importante. Se sentir seguro é importante para que a gente expresse de uma forma mais segura também aquilo que vai ajudar no tratamento da criança. Sim, com certeza. E essa questão da segurança que você falou, ela é importante, e a clareza da informação. Porque eu até coloquei um post sobre isso esses dias, né? Existe uma forma, que assim, relacionamento é uma coisa difícil, né, Lu? Se relacionar com outro é um desafio. Ave Maria, a coisa mais difícil da vida. A gente E devia quando ser você vai se treinado antes. relacionar. Antes da gente se Exatamente. relacionar, qualquer pessoa que seja, até amizade, a gente devia ter um treino antes. Manual de Conhecer o outro instrução. perfeitamente, exatamente, conhecer o outro perfeitamente, entender os processos prós e contras para a gente então começar um relacionamento. Mas não existe nada disso, né? Porque o mundo não é assim. Enfim. Não é assim. E aí a gente muitas vezes não, às vezes fala, mas não fala de uma forma clara para que o outro possa compreender. E às vezes não fala, né? E nesse não falar, você não consegue realmente incluir o outro nesse cuidado, que é uma coisa que eu sempre falo aqui. Se você quer incluir outra pessoa no cuidado do seu filho, você precisa falar. E se você quiser incluir efetivamente o outro no cuidado do seu filho, você precisa falar com clareza. E esse conhecimento e essa segurança sobre o assunto vão te dar ferramentas e subsídios para que isso aconteça. Se não tiver essa ferramenta, não tem comunicação que resolva. E aí vai começar todo o desgaste dessa relação, porque vai ladeira abaixo. A base da relação é comunicação, tá? E aí você trouxe um ponto muito importante, Maria, que é assim, ó, que aí eu acho que eu vou trazer uma questão até polêmica. Se você, para o outro contribuir, né? Muitas vezes nós, diante de uma situação de adoecimento, né, ou um quadro sintomático, ou um processo mais delicado do desenvolvimento da criança, nós temos medo da contribuição do outro, da participação do outro no processo de tratamento. Porque a gente acha que o outro não vai fazer do jeito que deve ser feito, tá? E isso mexe muito com esse lugar nosso de controle, de querer as coisas do nosso jeito, de achar que nós somos os melhores para os nossos filhos porque nós somos, entende? Mexe muito com esse lugar que é extremamente real da maternidade e da paternidade, e que é muito perigoso, porque isso causa uma sobrecarga absurda. Porque olha só, na medida em que eu digo que eu não confio, né, em deixar o meu filho, não vou nem dizer com família extensa, não vou nem dizer dormir na casa da avó, mas com meu marido ir para uma festa de aniversário, porque eu tenho medo, né, de que alguém dê, não vou nem dizer o marido, mas de que alguém dê para o meu filho um alimento e ele não veja, porque ele não vai ficar atento, porque ele vai estar conversando com os amigos. Então, quando eu trago, isso é controle, tá? E quando eu trago isso, eu tô me cansando e me sobrecarregando
de um processo, porque eu vou me arrumar toda para ir para esse aniversário, eu vou chegar cansada do trabalho, mas eu vou de qualquer jeito, porque eu quero que seja, está ali para poder acompanhar, para poder observar, para poder cuidar, porque eu entendo que eu cuido melhor do que qualquer pessoa. Exatamente. Tá? E isso gera no outro um desconforto, tá? Em primeiro lugar. Pode gerar uma acomodação, a depender do parceiro ou da parceira. Pode gerar uma acomodação de, então, cuide, faça do seu jeito, e aí fica muito Que confortável. geralmente acontece, né? Geralmente acontece esse E distanciamento, assim, essa acomodação. exato. E assim, isso é muito cansativo. Porque é trabalhoso. É como se eu pegasse toda aquela responsabilidade daquele manejo, daquele tratamento, daqueles processos e eu colocasse tudo nas minhas costas. E assim, eu não sou só mãe, né? Eu sou mãe, eu sou empregada, eu sou filha, eu sou um monte de coisa. Então eu faço um acúmulo de função desumano. Eu entro num processo de me autorresponsabilizar por tudo e de uma forma, né, muito sutil eu acabo trazendo essa sobrecarga para o meu dia a dia, para a minha rotina e para a rotina da minha família, tá? E isso fica muito pesado. Então, não dá espaço para o outro cuidar. É muitas vezes uma reação que nós temos, tá? Diante do medo de que o outro não cuide tão bem quanto nós cuidamos. Isso é natural, tá? Isso é natural, mas isso é extremamente prejudicial. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. E por que a gente não se dá conta? Porque existem outras questões que são muito mais fortes por trás, como, por exemplo, o medo do adoecimento, o medo do sintoma, o medo da morte, que a gente, quando a gente vê a criança num processo de adoecimento, a gente pensa na morte, a gente pensa em perder. Isso é muito sutil, muito delicado quando a gente fala no processo de maternidade ou paternidade. Então, é um contexto que realmente é ameaçador, é assustador, e essa falta, né, de base, de estrutura e de dinâmica que sustente esse tratamento, ele realmente não só sobrecarrega, como pesa e compromete o próprio processo de tratamento. Tá? Então, isso é algo que deve ser revisto também. Como é que essa ajuda ela se organiza, ela se estabelece dentro desse contexto de necessidade, e não é só a necessidade da criança, é a necessidade da mãe, a necessidade do pai, a necessidade da família extensa, certo? Dentro dessa dinâmica mesmo familiar.